Olá, aluno! Olá, aluna! Eu sou a Érica Costa, professora de Direito Processual Civil aqui do CDF Concursos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal do CDF Concursos. Hoje vamos analisar as modalidades de intervenção de terceiros previstas pelo Código de Processo Civil de 2015. Vamos analisar em detalhes cada uma dessas modalidades, vamos ver as alterações em relação ao Código de Processo Civil de 73 e vamos também fazer algumas questões de concurso sobre o assunto. Esse vídeo ele foi dividido em duas partes e nós vamos iniciar aqui a parte 1. Vamos lá. Esse aqui é o sumário da nossa apresentação. Nós vamos analisar as 5 modalidades de intervenção de terceiros típicas trazidas pelo CPC de 2015. A denunciação da lide, o chamamento ao processo, a assistência, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e o amicus curiae. Pois bem, primeiramente, quando nós falamos de intervenção de terceiros, é necessário conceituar o que é esse terceiro. A doutrina conceitua o terceiro por exclusão. Terceiro é aquele que não é parte. As partes são aquelas que, a parte autora, ela formula uma pretensão e a parte ré é aquela que tem uma pretensão formulada contra si. Parte ré e parte autora estão num processo. O terceiro é aquele que vai entrar cronologicamente após as partes nesse processo. Por quê? Porque de alguma forma, direta, indireta ou reflexa, o resultado desse processo pode refletir para ele. Por isso é que o ordenamento jurídico permite o ingresso desse terceiro após o ingresso das partes. É exatamente esse ponto da matéria do âmbito do direito processual que nós vamos analisar hoje. Pois bem, sobre as modalidades de intervenção de terceiros, aqui na tela comigo. O CPC de 2015, ele extinguiu a nomeação à autoria. Isso que é muito importante, principalmente para você que estudou pelo CPC de 73. Pois na atual legislação, a nomeação à autoria, ela deu lugar à técnica de correção da legitimidade passiva, que vem lá estabelecida no artigo 338 e 339 do CPC. Outra questão muito importante para você que estudou pelo CPC de 73, a modalidade chamada de oposição, que era aquela, em que um terceiro reclamava um bem que estava sendo disputado pelo autor e pelo réu. Ele falava, não, esse bem não é nem do autor nem do réu, o bem é meu, que era a oposição. Ela também não foi mais delineada como uma intervenção típica. A oposição se tornou um procedimento especial previsto nos artigos 682 a 686 do CPC. Para ficar mais claro a atual sistemática da intervenção de terceiros, eu trouxe esse quadro aqui para você. Muita atenção aqui. Como eu já te falei, a nomeação à autoria ela foi extinta, não tem mais no CPC de 2015 e a oposição se tornou um procedimento especial. Atualmente, as modalidades de intervenção de terceiros típicas são essas aqui, que nós vamos analisar em detalhes. A assistência, a denunciação da lide, o chamamento ao processo, o amicus curiae e o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Vamos começar pela denunciação da lide. Pois bem, a primeira modalidade de intervenção de terceiros que nós vamos analisar é a denunciação da lide. Quando você vê denunciação da lide, qual que é a primeira palavra que tem que vir à sua cabeça? É direito de regresso. A denunciação da lide, ela tem essa finalidade, garantir o direito de regresso que uma parte tem. Ela é uma modalidade muito vista na prática, principalmente naqueles acidentes de veículos, Vou dar um exemplo para ficar mais claro para você. João se envolveu num acidente com Catarina. Catarina entende que João foi o causador do acidente. Previamente a esse acidente, João havia contratado um seguro de automóvel. Portanto, quando Catarina ajuiza uma ação de reparação de danos morais, para ter o conserto do seu carro, João, na hora que é ajuizada essa ação, ele fala, opa, eu tenho um seguro, o que eu posso fazer? Nesse mesmo processo, eu já vou denunciar a lide, a seguradora. Por quê? Porque se for realmente constatado que eu sou o culpado, a seguradora já ressarce a Catarina. Observe que na denunciação da lide, ela promove uma economia processual. Por quê? Justamente porque no âmbito de uma mesma relação jurídica, de um mesmo processo, eu vou acumular ações. Eu vou acumular uma ação, primeiro, do João da Catarina e a do João e a da seguradora. Outra coisa muito importante na denunciação da lide, ela é facultativa. Essa é uma diferença lá para o CPC de 73. O CPC de 73 dizia que para você garantir o seu direito de regresso, era obrigatório que você denunciasse a lide. Atualmente, na sistemática do CPC de 2015, isso não é mais obrigatório. Ou seja, João, ele pode
no exemplo que eu acabei de citar, ele pode denunciar a seguradora lide, mas se ele não o fizer, ele pode entrar com uma ação autônoma para ser ressarcido dos gastos que ele teve com o carro de Catarina. Aqui na tela comigo, vamos revisar aqui a denunciação da lide depois desse conceito geral. Ela diz respeito ao direito de regresso, que é muito importante. Gente, falou denunciação da lide, isso aqui tem que vir à sua cabeça, que é de uma parte contra a outra, por meio do qual se cumulam ações judiciais. Na denunciação, nós temos duas relações jurídicas envolvidas, foi aquilo que eu te falei. O do acidente do carro, né? E o do segurado com a seguradora, observe. Então, ao resultado da segunda, vai depender do resultado da primeira. Só se o dono do carro só se a pessoa que tem o seguro for condenada, é que a seguradora vai ter que ser condenado. Por isso é que a gente fala que a segunda depende do resultado da primeira. Muito importante isso aqui também. A denunciação da lide, ela não pode ser determinada de ofício. O juiz não pode determinar de ofício. Por quê? Porque ela tem natureza jurídica de ação. Vamos em frente. Já te adiantei que no regime atual, a denunciação da lide é facultativa, no CPC de 73 ela era obrigatória. A doutrina e a jurisprudência já apontavam o equívoco da norma, né, de 73. Por quê? Porque a denunciação da lide, ela é a manifestação do direito de ação. Nós vamos cumular ações. Por isso, ela constitui um ônus e não um dever. Vamos aqui, eu trouxe esse macete para ficar bem claro para você, o artigo 125 do CPC, que traz as duas hipóteses de admissibilidade da denunciação da lide. Diz o artigo 125 que é admissível a denunciação da lide por qualquer das partes, ou seja, tanto o autor como o réu podem denunciar a lide nessas duas situações. Ficou feinho, né? Do alienante imediato em relação a bens imóveis para o exercício dos direitos resultantes da evicção, ou seja, os direitos regressivos resultantes da evicção, admite a denunciação da lide, e também é admissível daquele obrigado, por lei ou por contrato, a indenizar em ação regressiva. Vamos destrinchar essas duas hipóteses. A primeira hipótese, direito de regresso resultante da evicção. Pois bem, a denunciação da lide pode ser utilizada para exercer o direito de regresso resultante da evicção. Essa é a primeira hipótese. E o que é a evicção? Esse é um conceito trazido lá pelo Código Civil e vamos relembrar aqui rapidamente. Aqui na tela comigo. O A compra um apartamento de B. No entanto, o C fala, não, mas esse apartamento é meu. Então, ele ajuiza uma ação contra A para ter o seu imóvel de volta. E aí, o que acontece? O juiz reconhece como procedente e ele realmente declara que não, C é o real proprietário desse imóvel. Portanto, A, que é o evicto, o que ele pode fazer? No âmbito dessa ação que C ajuizou contra ele, ele pode denunciar a lide B para ser indenizado. Observe que o A, para ser indenizado, por quê? Porque ele comprou um imóvel pertencente a outra pessoa e ele perdeu esse imóvel adquirido onerosamente em razão de uma decisão judicial, o A ele tem direito de ser ressarcido independente de B estar de boa fé ou não. Ele tem direito a esse direito de regresso. Por isso que a primeira hipótese do artigo 125 é o direito de regresso resultante da evicção. Aqui na tela comigo. Nesse caso, o evicto, né, que é o adquirente do bem pertencente a terceiro, que é o A, ele vai ser indenizado pelo alienante, que é o B, independentemente do alienante estar de boa fé ou não. O fundamento dessa indenização está no princípio da garantia. A gente acabou de estudar a primeira hipótese do direito de regresso resultante da evicção, que permite a denunciação da lide. A segunda modalidade, que é muito visto na prática, que a gente já antecipou com o exemplo no início da aula, é essa aqui. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes, aquele que estiver obrigado, por lei ou por contrato, a indenizar em ação regressiva o prejuízo de quem for vencido no processo. É aquele exemplo aqui, ó, que eu te dei no início da aula. A seguradora, ela está obrigada por contrato, a um contrato prévio de seguro com o segurado. Portanto, o segurado, ele pode, havendo um acidente de carro, ele pode denunciar a lide à seguradora que está obrigada por contrato a indenizar, nessa ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo, ou seja, só se o segurado for constatado que ele for vencido no processo. Vamos em frente. Outra questão muito importante. Quando nós falamos de denunciação da lide, a gente fala de direito de regresso. Esse direito de regresso, ele pode ser exercido no curso de uma ação
Essa é a forma que o CPC disciplinou, é isso que nós estamos estudando, mas também, se a parte não quiser, no curso de um processo, ela pode ajuizar uma ação autônoma. Então, nós temos duas formas de garantir essa indenização que ele tem direito, esse dever de ressarcimento, né, que advém da ação regressiva. Vamos ver aqui na tela comigo. Esse direito regressivo, como eu te falei, ele pode ser exercido no mesmo processo, por meio da denunciação, né? E aí a gente instaura um incidente processual, é isso que nós estamos analisando, mas se a parte não quiser fazer no curso do processo, ele também pode ser exercido por uma ação regressiva nessas três hipóteses, que estão aqui, ó, no parágrafo 1º do artigo 125. Quando a denunciação da lide for indeferida, o juiz não aceitei a denunciação da lide, então o que a parte pode fazer? Entrar com uma ação regressiva. Quando a denunciação da lide deixar de ser promovida, ou seja, João esqueceu de denunciar lá a seguradora, não tem problema, ele pode entrar com uma ação regressiva autônoma e também nos casos em que a denunciação da lide não for permitida, por exemplo, nos casos que a ação está tramitando no juizado especial, que não permite, então a parte não vai deixar de ter o seu direito de regresso exercido por um incidente, mas pode optar por uma ação regressiva autônoma. Vamos em frente. Aqui nós temos o procedimento da denunciação. Se a denunciação for feita pelo autor, qual é a oportunidade? Ele tem que fazer na petição inicial. Nesse caso, fazendo a denunciação da lide na petição inicial, o denunciado, o que vai acontecer? Ele assume a posição de litisconsorte, ele vai poder acrescentar novos argumentos à petição inicial e, em seguida, o réu vai ser citado. E se a denunciação da lide for feita pelo réu? Qual é o momento? É na contestação. Pois bem, se o denunciante for vencido na ação principal, quem é o denunciante? Lembra lá, gente, daquele exemplo, que é o João que bateu o carro e Catarina entrou com um processo contra ele. E João denunciou a seguradora. Nesse caso aqui, se ficar constatado que João realmente é o culpado, se ele ficar vencido, né? O que vai acontecer? O juiz passará o julgamento da denunciação da lide e o juiz vai analisar o direito de regresso. Aí o juiz vai analisar se a seguradora tem que pagar mesmo, o que estava lá no contrato de seguro. Observe que aqui a seguradora ela vai exercer o contraditório e a sua ampla defesa. No entanto, se o denunciante for vencedor, ou seja, se ficar constatado que o acidente foi causado por Catarina, ou seja, João é o vencedor da ação principal. O que vai acontecer? A denunciação da lide ela não vai ser examinada por falta de interesse processual, ou seja, a Catarina que tem que arcar com os prejuízos do carro dela. Agora, aqui, ó, muito importante, isso aqui é muito cobrado em provas de concurso público. Mesmo que a denunciação da lide não seja examinada, o denunciante será condenado ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado. E no caso da denunciação sucessiva. Quando nós falamos em denunciação sucessiva, o que nós queremos dizer? Pois bem, João denunciou a seguradora lide. A seguradora também tinha um contrato de seguro, ela pode denunciar a outra seguradora. E aí você vê que essas sucessividades de denunciação da lide, ela pode provocar um tumulto processual. Para evitar que isso ocorra, que vai de encontro à finalidade do Instituto, que é garantir uma economia processual, né? Como eu te falei no início da aula, a denunciação da lide, a gente cumula uma ação condenatória com uma ação regressiva. Então, para não desvirtuar a finalidade do Instituto, diz o Código de Processo Civil que isso é admitido só pode ser promovida uma denunciação da lide sucessiva. Aqui na tela comigo. Ó, o parágrafo 2º do artigo 125, ele admite apenas uma única denunciação sucessiva, promovida pelo denunciado contra o seu antecessor imediato na cadeia dominial ou de quem seja responsável por indenizá-lo. Mas não tem problema, se ele não, mesmo com essa proibição do CPC, o denunciado ele não vai ficar no prejuízo. Por quê? Porque eventual direito de regresso vai ser exercido por ação autônoma. Então, vamos finalizar a análise da denunciação da lide com uma questão de prova. Vamos lá. 2018, FCC, analista judiciário. Havendo denunciação da lide, se o denunciante for vencedor na ação principal, a ação de denunciação não terá o seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado.
A questão está perfeita, ela está correta. Eu te chamei a atenção que isso aqui é muito cobrado em provas de concurso público. A questão ela cobra o parágrafo único do artigo 129, segundo o qual, se o denunciante for vencedor, ele não terá o seu pedido examinado, mas ele pode ser condenado em verbas de sucumbência em favor do denunciado. Pois bem, finalizamos aqui a análise da denunciação da lide e agora vamos analisar a segunda modalidade de intervenção de terceiro trazido pelo Código de Processo Civil, que é o chamamento ao processo. O chamamento ao processo é uma modalidade de intervenção de terceiros que não sofreu muitas modificações com o CPC de 2015. Quando nós falamos em chamamento ao processo, você tem que vir à sua mente o réu. O chamamento ao processo é um instituto que é utilizado pelo réu para chamar os demais codevedores, cofiadores ou o devedor principal para que respondam junto com ele uma obrigação, de modo que ambos sejam condenados numa mesma sentença. Vou te dar um exemplo para ficar mais claro. 3 irmãos compraram um iate e os 3 são devedores solidários desse iate. Só que o banco ajuiza a ação só em face de um deles. E aí o outro falou, opa, peraí, tem mais 2 que são responsáveis pelo pagamento desse iate. Então, o que foi demandado, ele chama ao processo os demais co-obrigados pela obrigação, de modo que todos sejam responsabilizados na mesma sentença. Olha aqui. Chamamento ao processo não sofreu muitas mudanças com o CPC de 2015. Ele está disciplinado aqui ó, no artigo 130 a 132 do CPC. Aqui é o conceito trazido pela doutrina. É muito importante que você aprenda não só com as minhas palavras, mas que você leia também como que a doutrina traz o conceito do instituto. Pois bem, ela é uma forma de intervenção que só pode ser manejada pelo réu. Então, quando você vê chamamento ao processo, você vai lembrar do réu. E tem por finalidade chamar ao processo os demais devedores de determinada obrigação comum que não foram demandados, de modo que todos sejam responsabilizados em uma mesma sentença. No caso, o réu chama em juízo os demais codevedores e cofiadores ou o devedor principal, a fim de que respondam pela mesma obrigação. Muito importante aqui. No chamamento ao processo, observe, ocorrerá uma ampliação subjetiva do polo passivo da demanda, ou seja, eu vou colocar mais réus no polo passivo da demanda. Por isso que a gente fala que haverá uma ampliação do polo passivo. Outra coisa muito importante é que o chamamento ao processo, ele é sempre facultativo. O réu não é obrigado a chamar ao processo os demais devedores. Se ele não o fizer, o que ele pode fazer? Ele pode ajuizar uma ação autônoma para cobrar dos outros devedores a parte que ele teve que pagar, ou seja, ele não perde esse direito. Vamos em frente. Em quais casos o chamamento ao processo é admissível? Ele está aqui, previsto no artigo 130 do CPC. É admissível o chamamento ao processo requerido pelo réu do afiançado, ou seja, o afiançado pode ser chamado pelo réu. E quem que é o afiançado? Gente, só relembrando aqui, isso é um conceito lá do direito civil, o afiançado, ele é o devedor principal da dívida, lá no contrato de fiança, Então, o fiador, ele foi chamado, mas ele, não, vou chamar aqui o devedor principal, que é o afiançado, para responder junto comigo. Também é admissível o chamamento ao processo dos demais fiadores, Todos os fiadores podem estar aqui no polo passivo. E a terceira hipótese de admissibilidade do chamamento ao processo é dos demais devedores solidários, Que foi o exemplo que eu dei no início da aula, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum. Ou seja, se ele exigir só de alguns, eles podem chamar ao processo os demais devedores solidários. Vamos em frente. Aqui está o procedimento de chamamento ao processo. É uma modalidade de intervenção de terceiros bem simples. O réu, o que ele vai fazer? Ele vai requerer que os outros venham, os outros réus venham ao processo na contestação. Nesse caso, a citação dos outros devedores, ela deve ser promovida no prazo de 30 dias, sob pena de ficar sem efeito o chamamento ao processo. Observe que vai ficar sem efeito. No entanto, o réu não perde o direito de ter se ele tiver que pagar tudo, de exigir a outra parte dos devedores. Ele pode depois, se a citação, por exemplo, não for promovida no prazo de 30 dias, ele pode entrar com uma ação autônoma. Aqui uma exceção. Exceção, as provas adoram cobrar. Se o chamado, o réu vai chamar o outro devedor, residir em outra comarca, seção ou subseção judiciária ou lugar incerto, o prazo para a citação ser promovida será de 2 meses e não de 30 dias. Aqui, vamos finalizar com esse esquema aqui.
Há uma sentença de procedência, ou seja, o juiz declara, realmente, o banco está certo, eles três estão devendo o valor do iate. O que vai acontecer? O banco, que é o autor, o credor desse título, ele pode executar essa sentença contra qualquer um desses devedores, contra qualquer um dos irmãos, ou contra todos na proporção do seu respectivo quinhão. Observe que esse direito de escolha, ele é exercido pelo credor na fase executiva. Então, eu vou lá executar e escolho contra quem eu quero executar. Esse título executivo, ele valerá em favor do réu que satisfizer a dívida. Por exemplo, um irmão pagou toda a dívida do iate. E o que ele pode fazer? Ele pode exigir, o réu que satisfizer essa dívida, que pagar ela por inteiro, ele pode exigir por inteiro do devedor principal ou de cada um dos codevedores a sua cota. No entanto, agora por outro lado aqui, se a sentença for improcedente, não, o banco está errado, o iate está sendo pago certinho pelos três irmãos, a sentença foi improcedente, qual que é a consequência? Não vai ter consequência em relação aos chamados, né? Porque eles estavam pagando certinho. Essa é a distinção, ó, muito importante. Quando a sentença for de procedência, quando a sentença for de improcedência. Vamos finalizar com essa questão de prova. De 2018, muita atenção. Em um processo judicial, o autor pleiteou a um dos devedores o pagamento da dívida comum. Em resposta, o réu requereu ao juiz que este determinasse a citação dos demais devedores para integrarem a lide. Nessa situação hipotética, o que o réu requereu? Observe aqui nessa ação. O réu requereu que os demais devedores participassem do processo. Que instituto é esse? Nós acabamos de ver, é o chamamento ao processo. Aqui, ó, resposta, letra D. Uma questão simplória, exigida pelo Tribunal de Contas, e que, relembrando, sabendo o delineamento básico do Instituto, você consegue responder com muita facilidade. Finalizamos aqui a primeira parte da análise das modalidades de intervenção de terceiros trazidas pelo Código de Processo Civil de 2015, e no próximo vídeo nós vamos analisar as outras 3 restantes. Até a próxima!